Eu estou gravando. Então a gente começa hoje a primeira aula do assunto realmente de comportamento organizacional, gestão de conflitos. Gente, o que é um conflito? Vou perguntar à minha mulher. Bruna, o que é um conflito? Bora, minha filha, é rápida. Perguntou, respondeu. Quando existe Existe o quê? algo que... Ai, não sei falar. Que bichinha, tá vendo? Não sabe falar. Conflito, gente, é quando duas pessoas divergem. Duas ou mais pessoas divergem. Na verdade, não precisa nem as duas divergirem. É no mínimo duas, tá? Uma pode divergir e a outra não sabe nem que está no conflito. Basta uma, mas tem que existir a outra parte para existir o conflito, né? Então, por exemplo, conflito, gente, é inevitável. Por exemplo, não brigar com a esposa, não ter conflito com a esposa, é inevitável? Claro que não. Oxente, a mulher faz de tudo para ter conflito todas as horas. Se você estiver sentado quieto no lugar e olhar para ela, ela faz, você está olhando para mim por quê? Entendeu? Discorda. Vocês discordam. Oxi. Mas mesmo, a gente é assim, tá tudo certo, você tá certa. Tem vezes que eu digo, não, minha filha, você tá certa mesmo. Aí ela, você tá certa. Rapaz, se eu tô dizendo que você tá certa, precisa continuar com a discussão. Tá certa, me desculpe. E ela, pronto. Mas, gente, será que conflito é inevitável? É. É bom conflito? Existe um conflito eu com vocês? Professor-aluno? A gente normalmente tem uma tendência, por exemplo, professor-aluno. Eu sou professor também. A gente se vai tirar uma nota baixa, esse fila da puta, esse safado, não sei o que lá, tererei, tarará, tô gravando ainda, vou sair palavrão na gravação. Esse professor, não sei o que lá, tererei, tarará. A gente tem meio que esse conflito. Se um professor ficar mandando tu fazer um bocado de exercício, que é pro seu bem, para você aprender, também tem um conflito. Mesmo que o professor seja bom, mesmo que seja legal, existe um conflito. Não quer dizer, gente, que esse conflito é ruim, não. É pelo contrário. É o contrário. A gente vai ver durante o dia. Eu não estou passando os slides só para a gente conversar e depois eu vou passando. Isso aqui eu já vi, isso aqui a gente falou. O conflito dentro de organização é necessário. Filha, bota uma aguinha para mim aí, para ver se ela vai trazer. Copo cheio, viu? Bem geladinho. Obrigado. Na verdade, você viu que o professor provavelmente estava certo, né? Na verdade, é o seguinte. Imagina que um professor maker, uma disciplina tipo matemática, estatística, o cara vai te ensinar ali, mas você só aprende mesmo, velho, se você fizer os exercícios. Isso é uma verdade. Então você pode ficar muito pé da vida com esse professor, porque ele está fazendo tu trabalhar. Tu só passa nele se tu fizer as listas de exercícios e não sei o que lá e terá. Aí vamos supor que daqui a uns 5 anos, aí tu ficou puto, não falava com esse professor, tava retado, não sei o que lá. Mas no final do ano, tu foi contratado, não, tu participou de uma seleção e tava lá as questões parecidas com o que o professor te cobrou e tu fez. Aí tu acertou. Aí tu fica, pô, esse professor era massa. Ele me ensinou. Eu acertei a questão por causa que ele me fez fazer as listas. Pô, e ele estava fazendo o trabalho dele, você começa a ter outro sentimento, pode existir, mas no começo você tinha um conflito, né? Então, gente, a gente vai ter diversos conflitos. Qual é o conflito que eu quero falar hoje aqui? O conflito que eu quero falar hoje não é um conflito de guerra, não é um conflito marido e mulher, não é o conflito eu e Maria. A minha filha, ela me testa todos os dias, ela me faz com que eu negocie com ela. Hoje ela queria
passar batom em mim. E eu não deixava. Chegou uma hora que eu não queria deixar ela botar batom em mim. Não que eu não deixe, já deixei várias vezes ela me maquiar, passar batom, mas hoje eu não queria ter o trabalho de sair de casa e me limpar todo, porque ela estava querendo passar o batom. Então a gente teve um conflito, eu e ela. E normalmente ela ganha o conflito. Eu só ganho o conflito com ela quando eu uso a força. Não vai fazer, não sei o que lá, e a gente bateu de frente. Então, gente, mas não é esse conflito que eu quero falar. Esses tipos de conflito nos traz algumas lições que a gente consegue colocar em prática dentro da organização. Mas os conflitos que eu quero falar são os conflitos empresariais. É o conflito que vocês vão ter na empresa. Eu já disse a vocês que a faculdade é uma extensãozinha da empresa. Eu talvez não, que eu não, pode ser que eu não siga mais com vocês mais na frente durante um certo tempo. Mas outros professores, eles têm o poder de indicar você para uma oportunidade de emprego. Velho, se tu tá precisando do cara, tu não pode estar o tempo todo de conflito com esse cara. Conflito, tô falando, brigando com ele, né? Tu tem que mostrar que tu é bom. Então, existe uma interdependência entre vocês. Mas aí daqui a pouco eu vou falar. Vamos passar aqui o slide. Conflitos são inevitáveis, foi o que a gente estava conversando. Tá? Conflitos são inevitáveis é uma pergunta. Rapaz, o conflito, na minha opinião, ele pode ser até evitado em um certo momento. Mas na grande maioria das vezes, o conflito evitado, ele pode trazer problemas maiores no futuro. Vou dar um exemplo. Um aluno na minha sala, todos os dias que eu estou dando aula, tem uma coisa que eu não gosto. Minha aluno, não gosto. Eu não gosto. Eu estar dando aula e o cara tá lá atrás conversando, ou ficar o tempo todo conversando. Ele pode ficar no celular calado, ele pode ficar com fone de ouvido calado. Agora, ele não vai atrapalhar a minha aula. Se eu estiver dando aula, ele não fica, porque eu acho uma falta de respeito comigo e acho uma falta de respeito com quem foi para a aula para assistir o que eu estou falando, né? Então o cara vai começar a ter um conflito. Agora, eu não vou brigar com ele no murro, não. Não vai ter trocação de bora, porrada, toma eu, tu, tal, não sei o que lá. Não vai ter, não. Até porque eu acho que eu ganharia. Né? Poucos alunos conseguiriam ganhar. Mas eu não quero esse tipo de conflito para minha vida. Então eu vou tentar negociar com ele para que ele, meu irmão, peraí, dá um tempo aí. Vou pedir uma, duas vezes, até normal, a gente tá empolgado ali e tal, conversando. Mas se o cara todo dia passa muito tempo no negócio, o cara vai começar a gerar uma antipatia na minha pessoa e eu vou ficar calado. Quando chegar na prova dele, meu amigo, eu vou dizer agora, esse cara vai tirar 0. 0. O conflito estava velado e esse cara agora tem um 0. Ele vai ter um problema com... Esse é só um exemplo, tá, gente? Não é o que... Eu não vou dar 0 para ninguém. Estou dizendo, o cara agora vai ter um problema. É um conflito que ficou calado entre mim, porque o cara conversava na minha aula, eu fiquei calado. Quando chegou na hora da prova, eu disse, toma aqui a correção da tua prova, fera. O cara talvez nem pensasse que estava existindo um conflito entre eu e ele. Ele nem sabia. Só porque eu pedia para ele ficar calado, talvez ele disse, não, pô, eu faço isso em todas as aulas e pronto. Então, gente, o conflito pode ser evitado? Pode. Eu fiquei evitando o conflito, mas batendo de frente com o cara, porque eu podia chamar coordenador, podia brigar, podia não sei o que lá. Evitei o conflito, mas na hora que eu fui fazer a prova, eu descontei, né? Eu disse, toma aqui, meu irmão. Toma o teu 0, tá? Gente, quando a gente fala em conflito, vocês lembram de quê? O que é que você lembra logo? Divergência. O que mais? A gente está falando de opiniões. Guerra seria uma disputa, briga. Isso, disputa por algo, briga. Alguém ganhar, alguém perder. Não é isso? Deixa eu perguntar a vocês. Qual... Fala. Destruição. A gente, se você... Na próxima aula, a gente fala sobre negociação. O conflito existe, mas também existe o formato de negociação. Eu vou falar sobre isso. Tem hora, velho, que se você tiver para perder tudo, se você for perder tudo, você sabe que vai perder tudo, não tem negociação. Você nem negocia. Né? Você vai perder mesmo, mas se você souber que existe uma possibilidade, aí você começa a negociar. Mas se você sabe que vai perder tudo, não tem.
Gente, qual é o oposto de conflito? Bruna, qual é o oposto de conflito? Acordo. Vamos mudar. Qual é o oposto de conflito para a empresa? Uma empresa tem duas, três empregados ali. Está tendo um conflito entre eles. Qual é o... Não. Qual é o oposto do conflito? Você quer... Bom, você quer que resolva o conflito. Vai, qual é o oposto? O oposto de conflito é harmonia. Harmonia. Bruno disse harmonia. Quem falou aí? Negociar. Negociar é próximo. Bruna falou harmonização. Ela foi no Google, acho ali, e falou harmonização. Mas a gente está falando dentro da empresa. Dentro da empresa. Regras. Diálogo. Na verdade, tudo isso vai levar um caminho. Aprende aí, vice Bruna. Qual é o caminho que a gente vai levar? Na empresa, a gente vai levar um caminho, na verdade, e o conflito leva o oposto do conflito, que é o que se pretende para resolver o conflito, e é o que o gerente tem que buscar entre as partes, porque uma empresa, gente, ele tem um objetivo comum. A empresa tem um único objetivo. Então imagine que tem o diretor financeiro, o diretor de vendas e o diretor de marketing. Cada departamento desse tem um objetivo diferente, tá? Um é economizar custo, outro é vender muito, outro é fazer muita propaganda e tal. Só que esses caras, que têm objetivos diferentes, têm um objetivo único, que é o objetivo da empresa. Crescer, quer ser a melhor, quer não sei o que lá. É um objetivo único, eles trabalham na mesma empresa. Porém, já existem conflitos de negócio. O diretor desses caras tem um objetivo, que é, dentro desses conflitos, ele gerar cooperação. Aprendeu, Bruno, a palavra boa? Você tem que cooperar. Dentro da organização, a gente vai... Claro que a gente dá os sinônimos que vocês falaram, não estão errados, mas isso a gente está falando fora da empresa. Quando você está falando dentro da empresa, a gente precisa cooperar. A gente vai fazer um trabalho junto. Quando vocês fizeram o treinamento, eu faço parte do treinamento de vocês, eu sou professor de vocês, eu estou orientando vocês, eu quero que dê certo. Se vocês me perguntarem, eu vou cooperar com vocês. Faz assim, faz assim. Agora, se ficarem calados e chegar no dia da apresentação para me tirar dúvida, para perguntar alguma coisa, era para me tirar, você tem 20 dias para ficar me usando, me gastando, né? E eu vou ter que cooperar. Eu não posso deixar de cooperar. Até porque você um dia vai chegar e vai dizer, meu irmão, perguntei a esse professor as coisas e você não respondeu, professor. Né? Então você tem que cooperar. Na minha tese de doutorado, o meu orientador é devagar. Eu já entreguei minha tese faz tempo e ele precisa cooperar, porque eu escrevi um bocado de coisa errada e ele tem que corrigir, filho. Ele tem que cooperar comigo, senão a gente não anda. Tá? O conflito, o oposto de conflito é cooperação. Tá? Por que isso, gente? Porque normalmente cada ser humano, cada pessoa tem uma vivência diferente. Eu acho que eu estava conversando até com minha esposa uma época dessa. Quando a gente vai, eu gosto muito de conversar com ela. Ela conversa muito comigo. Assim, a gente começa a conversar uma vez ou duas na semana. A gente estava falando que eu gosto muito de botar as coisas na justiça, né? Eu boto companhia aérea, cartão de crédito. Errou comigo, eu estou botando na justiça. E aí estava conversando de como o juiz ele deve proceder, o juiz de direito, ele procede. Então imagina que, por exemplo, eu perdi bagagem, eu e ela estava na Tailândia, e a gente ficou quase uma semana sem nossas roupas, sem nossas malas, sem nossas coisas. Aí o juiz foi lá e deu 5 mil reais de indenização. Eu pensei que o cara ia me dar 20 mil de indenização. Ele acha que se eu pegar um juiz que nunca viajou, ou que já viajou e nunca perdeu mala, ele não tem a percepção do que é perder uma mala na Tailândia, meu amigo. Ele não sabe, ele está lendo um texto, para ele é uma história, ele não tem, ele não passou pelo que eu passei.
Né? Então, a gente conversou sobre isso. Se a gente pega um cara que nunca viaja, o cara vai dizer, oxe, pô, isso foi mero aborrecimento, toma aí 3 mil, já tá bom demais. Né? Se ele achar, agora se ele viajou e passou pela mesma situação, e foi uma situação difícil, gente, vocês acham que ele vai achar que foi um mero aborrecimento? Ele já pode dizer, meu irmão, eu passei por isso, velho. É muita irresponsabilidade da companhia aérea, por isso, por isso, por isso, por isso, e toma aqui, meu irmão, 15 mil, tu tá certo mesmo. Então, cada ser humano tem uma experiência de vida, uma personalidade, um interesse, uma religião, objetivos próprios. Aí eu vou lembrar vocês uma coisa aqui. Caiu na prova de vocês, objetivos organizacionais com objetivos pessoais. Isso tem que estar alinhado, lembram disso? Isso tem que estar alinhado, porque senão gera conflito, tá? Então, essas coisas aqui, gente, dentro da organização, cada um tem uma percepção, cada um tem uma forma de ver o mundo e conviver diferente. Então, isso gera conflito na empresa, tá? Isso gera conflito dentro de uma organização. Pode não gerar e pode gerar, e é bom que gere, para a gente sair da zona de conforto, a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, essas percepções, essas coisas, é importante que vocês estejam atentos, porque, na verdade, as diferenças que trazem a evolução, é o que diz a teoria hoje. Tá? Então, mas isso aqui, cada um tem conflito. Tem um filme, eu não lembro o nome do filme, eu assisti na madrugada da Globo, eu estava sem fazer nada quando eu era solteiro, aí eu dormia tarde que só, aí estava assistindo o filme se passa na Revolução Industrial, 1930, 35, e é uma história verídica. E é assim, é uma fábrica, existe uma fábrica que existe 20 pessoas trabalhando nessa fábrica. Se eu não me engano, era de costurar banco de carro, a fábrica. Veja se lembra como era esse filme, para ver se você lembra o nome dele. Aí, o gerente, o dono da fábrica era um cara legal, ele era um cara bacana, só que a crise apertou e ele precisava demitir uma pessoa. E aí ele juntou todo mundo e ele viu quem é que produzia menos na fábrica. Aí ele juntou todo mundo e disse, ó, eu vou demitir fulana, velho. Eu não posso mais manter ela porque eu não tenho dinheiro para pagar. E a crise está muito grande, e a gente vem vivendo a crise de 1929, a crise muito tarará, e a gente pererê, pererê, pererê. E eu vou ter que demitir fulana, só vou ficar com 19 funcionários. Aí, pô, todo mundo era muito amigo dessa pessoa. Aí falei, mas rapaz, não demite não. Passaram um dia conversando com o gerente para ele não demitir. Não demite, diretor. Ô, dono da empresa. Não demite, ela é uma pessoa boa, tem 2 filhos, ela está precisando, o marido foi embora, parece que tinha morrido, ela só vive disso, ela precisa... Então passaram o dia bombardeando o diretor. E o diretor foi para casa. Aí o diretor ficou também com pena da mulher. E ele ficou tentando pensar como é que ele ia resolver para não demitir. Quando foi no outro dia, ele pensou, foi dormir e pegou uma solução. Quando foi no outro dia, ele chamou todo mundo. Aí fez o seguinte: olha, gente, eu consigo não demitir fulana. Agora, a solução que eu tenho é a seguinte: tem 19 pessoas aqui. Eu vou tirar 100 reais de cada um e vou pagar ela. Vocês vão receber 100 reais a menos. O que é que vocês acham que aconteceu? Véi, ninguém queria perder os 100 reais. Numa época de crise, todo mundo... Aí o filme se passa, a mulher que ia ser demitido, aí ela pediu uma semana para convencer as pessoas para que as pessoas aceitassem essa proposta. Ela ia conversar com ele, disse, rapaz, esses 100 reais aí tá comprometido com minha feira, outro tá comprometido com não sei o que lá, outro já dizia que não gostava dela. Bem, isso gerou um bocado de problema. Então entendam que cada um tem um objetivo próprio, pessoal, um interesse pessoal. Vejam o filme para saber se ela foi demitida ou não. Mas é interessante como isso se passa, né? Quando botaram para o empresário pagar, ele, opa, tá bom, vou tentar uma solução. A solução é essa. Ninguém quis, num primeiro momento, abrir mão do seu salário, porque tinha outros compromissos, tinha outros objetivos próprios, tinha outros interesses. Certo? Então, isso gera conflito. Tinha uma galera que achava que devia abrir mão, tem outra que não deixava abrir mão, e tererê, tererê. Então, gente, olha o conflito instalado aí. Certo?
é importante vocês entenderem que Harvard tem uma escola que pesquisa muito sobre comportamento organizacional. E Chavenato aborda isso de uma maneira muito tranquila em comportamento, tá? Então, por isso que eu disse a vocês, a gente via gestão de pessoas. Em gestão de pessoas, no livro de gestão de pessoas de Chavenato, aquele que é o primeiro que eu passei, você tem falando sobre motivação, sobre gestão de conflito, sobre liderança, você tem falando sobre tudo isso, porém é muito mais enfasivo no livro de comportamento organizacional, que é o segundo livro que eu passei para vocês também, tá? Eu não me lembro agora o capítulo de comportamento organizacional, mas é só se você entrar, abrir no livro, botar no sumário, tem lá, comportamento organizacional. Então, gente, conflito pode ser conceituado como um embate dos que lutam, uma discussão acompanhada de injúrias e ameaça, descrença, guerra, luta, combate, colisão, tudo isso é ensinado. Porém, a gente já controvérsia, discorda, porém, o que a gente quer saber? Se você for fazer prova, você vai descrever conflito dessas duas formas que eu vou colocar. Esse primeiro é o conceito de Chavenato e eu boto um conceito de Robbins. São os dois principais autores aí de comportamento organizacional do país. Pode existir outro mais um ou outro, mas normalmente os dois são esses aí. Então, é um processo que se desenvolve em um espaço de tempo razoavelmente longo, não é um fenômeno instantâneo que desaparece ao longo do tempo, tá? Ele perdura. Então, vocês muito provavelmente já tiveram alguma conversa com alguma pessoa aqui. Você está conversando com uma pessoa, aí você falou uma coisa que a pessoa não gostou. E essa pessoa ficou calado. Depois de não sei quanto tempo, a pessoa volta ao assunto que teve com você. Vocês já tiveram isso? Tu falasse isso pra mim, velho. Tu se lembra? Vê que fuleiro. Você lembra isso? Vocês passam. Já passou. E você não tinha nenhuma intenção de magoar, você não tinha nenhuma intenção de falar. Minha mulher usa isso direto pra mim. A gente começou a namorar em 2000 e... Quando, filha? 2011 foi? Quando foi que a gente começou a namorar? 2006, meu Deus do céu, uma vida com essa mulher. Pronto, em 2006, eu falei uma coisa que ela não gostou. Amanhã ela fala, amanhã. Em 2006, eu disse, minha filha, você tá tão gordinha. Aí ela ficou calada. Em 2006 ela ficou calada. Passou o ano todinho, aí passou décadas. Em 2022, quando foi amanhã, que ela agora tá magrinha, aí ela vai dizer, tu vivia dizendo que eu era gordinha, agora eu tô magrinha, vê aí. Eu disse uma vez só, rapaz, deixa de ser doente, então eu disse nada. Aí começa o conflito. Filha, vai estar trabalhando, para de gritar, por favor. Me dê aqui me dê o controle que eu ligo. Então, gente, não é uma coisa que apaga, tá certo? Não é uma coisa que apaga. Conflito existe um tempo razoavelmente longo, tá? Robbins faz algumas abordagens sobre o conceito de conflito na visão tradicional das relações humanas e da interacionista. Então, são três visões que Robbins coloca. Tá? Ele vai ver uma visão antiga, uma mais ou menos presente e uma atual. Tá? Então, vamos ver como é que se divide aí as de Robbins. Essa abordagem tradicional diz que conflito é ruim. Qualquer conflito é ruim e deve ser evitado. Não pode ter conflito. Abordagem de década de 30 e 40. Tá? Então, o conflito era visto como uma discussão resultante de falhas de comunicação, falta de abertura, falta de confiança entre as pessoas, o fracasso do líder em entender as necessidades das equipes. Então, essa primeira abordagem, a abordagem tradicional, pergunta de prova. Quais são as três abordagens que Robbins divide a gestão de conflitos? Tradicional, interacionista e de relações humanas. Explique cada uma delas. A tradicional dizia que era ruim, a humana era ruim, deveria ser evitado, tá? A humana, essa abordagem argumenta que o conflito é uma consequência natural e inevitável em qualquer grupo. Ou seja, já existe esse problema de conflito, a empresa sabe disso. Não é necessariamente ruim ter conflito e pode ter até um potencial positivo em determinado desempenho do grupo. Quem pode me dizer isso? Quem pode me explicar isso aqui? Por que ele pode ser bom? Por que o conflito pode ser bom?
Imagina que você... Foi a Alisson que falou, não foi? A Alisson chegou para mim e fez, professor, tá muito apertado o prazo. Pode estar apertado o prazo e eu achando que não tá apertado o prazo. Né? Eu posso dizer, não, tá apertado não. Ele falou dia 14, assim, dia 14 não, marquei dia 22. Quando eu fui ver, estava errado. Não teve um conflito, mas ele colocou uma situação para mim, eu fui olhar e realmente eu estava errado, e eu tenho que assumir que eu estava errado e dizer, ó, pessoal, é dia 22, não é dia 14. Você está comendo danoninha, papai? Tá fazendo cocô, é? Fala a verdade pro papai. Oi. É, na verdade, tudo é Pablo, né? Tá falando? O que falou agora? Pablo. Pablo, na verdade a gente tem que ter muito cuidado. Isso que você falou é uma verdade em partes. Porque às vezes tem gente que está pensando duas pessoas, mas vou dar um exemplo, tá, pessoal? Não leva no pé da letra, não. Mas imagina a gente tem na política os dois extremos. Eu nem concordo com um, nem concordo com o outro. São duas pessoas pensando, mas tem coisa que eu não concordo por um lado, tem coisa que eu não concordo por outro. Né? Então, nem sempre os dois juntos teriam razão na minha visão, tá? Então, mas em se tratando de empresa, Pablo, realmente duas pessoas tentando, deixa eu te contar, por exemplo, Pablo, o que é que acontece em informática? Hoje eu estou estudando informática. Informática tem um cara que programa, que faz o programa, que cria o algoritmo e faz o programa, e tem um cara na mesma empresa. Então imagina na equipe, o cara faz a empresa e o outro corrige o que o cara está fazendo. O cara é pago para corrigir o outro. E o cara, um é o programador e o outro é o tester. Então, o nome é isso. É programador e teste. Eu faço o programa e o outro cara pega esse programa e testa para ver se está funcionando. E tem conflito esses dois caras. Mas na verdade não era para ter conflito. Porque é o seguinte, velho, não é muito bom pro programador. Ele fez o programa. Aí mandou pro teste. Aí o teste, ó, velho, tá errado aqui, 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 conserta. Aí o cara falou, porra, beleza, meu irmão. Obrigado, consertei. E manda de novo pro teste, aí o teste, agora sim, tá massa, velho. Parabéns. Aí, velho, vai pro cliente. Aí que vai pro cliente. Mas seria melhor, então. Aí o programador, tem programador que fica puto com a equipe de teste. Porque acha que tá errado, diz que tá errado e tal, não sei o que lá. Não seria o contrário, não, porra. Não seria legal. O programador devia agradecer ao tester, na minha opinião. Por quê? Porque se o programa for errado pro cliente, o cliente vai dizer, meu amigo, tá essa porcaria, eu compro um negócio bom e não tá bom. Tá ruim. Então o teste salvou a vida do programador, né? Mas tem programador que não enxerga desse jeito. Acha que ali existe um cara que quer ferrar a vida dele, tá? E não é, na verdade, o cara quer corrigir. É o professor. O professor, ele passa conteúdo. Aí na hora ele tem que fazer um teste com vocês, uma prova, para saber se você entendeu o conteúdo. Né? Aí às vezes o cara não entende que a prova é um termômetro ali e tal. E às vezes tem um professor que avalia também, não entende como fazer uma prova. Porque eu tava dizendo, eu faço crossfit, né? Eu tava dizendo hoje pros meninos. O cara pegar um menino de 20 anos para competir e tornar ele campeão, um menino que já é atleta, cheio de anabolizante, é muito fácil. Eu quero ver o cara pegar mim, Marcelo, e transformar um campeão com 40 anos. Eu gosto de treinar, tal, não sei o que lá, já tenho um perfil. Mas eu queria ver o cara transformar a mim, não é o cara de 20 anos, não. O cara de 20 anos se enche de veneno e vai treinar. E esse, na verdade, é o papel. Meu papel não é com o Alisson, que é CDF, você está na primeira sala e ele lê o livro que eu mando, e eu não preciso mandar o livro, ele já leu. Ele é o famoso CDF, e esse cara aí já tá salvo. Foda é, sei lá, quem senta lá atrás e não quer assistir minha aula. É esse que eu quero puxar para mim. É esse que eu quero. A minha missão, justamente, além de ajudar Pablo, claro, ou Alisson, que é o CDF, e já é o meu papel, é também ajudar o cara que não quer, que acha chato o comportamento organizacional em logística, ou em ambiental, ou em qualquer coisa. Tá? Então, esse é o papel do professor. Eu acho que o papel do professor bom é chamar o cara ruim para ter interesse no assunto. Para o cara sair, pelo menos, com alguma coisa. E não o contrário. Eu era um aluno péssimo no segundo grau.
Agora, tinha professores que eram tão bons, por exemplo, de história, eu gostava de português, eu não gostava de português, mas eu tive os dois professores de português, geografia, que eu gostava e prestava atenção na aula. Eu não era de prestar atenção na aula, eu ficava paquerando as meninas, bagunçando, conversando. Minha mãe, eu era expulso de sala de aula todos os dias quase, então eu nunca fui nenhum CDF, mas tinha aula que eu não era expulso. Tinha aula que eu era bom aluno. Então o que esse professor fazia que o cara de química não fazia? Entenderam? Por fim, a visão interacionista. Essa abordagem que é mais recente propõe que tem que ter conflito, amigo. Ninguém pode ficar na zona de conforto. Tem que ter um conflitozinho. Bora, amigo. Bora brigar aqui um pouquinho. Tá? Então, gente, na outra, é o seguinte, se não tiver conflito, tudo bem. E se tiver um conflito, a gente vai gerenciar. Aqui não, meu amigo. Aqui, ó. Tem que ter um conflito para que você saia da zona de conforto, para que melhore agora. Gente, o conflito... Começou a briga. Aqui, Maria Letícia não briga com ele. Minha mulher disse, eu tô aqui. Então, gente, o que acontece? O conflito, ele tem que existir, mas tem que ser gerenciado. Tá? Então, vê, a principal contribuição dessa abordagem, portanto, é encorajar os líderes do grupo a manter um nível mínimo constante de conflito suficiente para manter o grupo motivado, criativo, não deixar o cara na zona de conforto. Fazer a prova... Tem gente que tem professor que vai fazer o seguinte, que diz, eu vou fazer uma apresentação, o aluno lê os slides e o cara tira 10. Eu podia fazer isso, mas você estaria numa zona de conforto. Zona de conforto é muito ruim, você não evolui. Aí você, tem um amigo meu que faz, meu amigo, quando é que chega nessa zona de conforto? Porque eu nunca cheguei. Eu sempre tive na pressão, mas é porque aí você produz. Tem um negócio que é muito interessante. Você quer se tornar produtivo? Tem um prazo. Prazo torna qualquer pessoa produtiva. Prazo é pau, velho. Prazo, dia, data, hora, tudo isso é importante, tá? Então, vimos as 3 etapas de Robbins. Vamos ver aqui a gravidade do conflito. A gente já começou a falar, tá? A gente começou a falar sobre isso. Então, a gente tem 3 tipos de conflito, 3 níveis de conflito, não tipos, são 3 níveis de conflitos. O percebido é quando as duas partes compreendem que existe um conflito. Tá? Elas entendem que seus objetivos são diferentes, o conflito é latente e existe. Tá? E, além disso, elas percebem que há uma oportunidade para interferência. Pode existir um diálogo. Recentemente, se vocês acompanham a guerra da Ucrânia, a Ucrânia sentou algumas vezes com a Rússia para conversar. Existe um conflito, já está tendo guerra, amigo. Mas existe uma mínima oportunidade de interferência. Recentemente também, vocês devem ter acompanhado a desistência do ex-governador de São Paulo, que é João Dória. Né? Vocês perceberam que ele se afastou da corrida presidencial. Muito provavelmente, gente, ele viu que dentro do conflito Bolsonaro, Lula, Dória, ele não tinha chance nenhuma. Alguém mostrou a ele esses números, esses estudos, e ele deve ter dito o seguinte, velho, eu abro mão. Quando sentaram com ele, ele fez, eu abro mão, mas eu gastei 12 milhões na prévia. Eu abri mão do governo de São Paulo por 9 meses. Eu vou sair com a mão na frente e outra atrás, Aí alguém deve ter dito, não, meu irmão, tu vai ficar com isso. Existia a possibilidade do conflito. O conflito existia dentro do próprio partido dele, mas quando sentou-se com o partido, existia uma oportunidade de interferência. Quando houve a oportunidade de interferência, ele sabiamente viu que não dava para ele, que ele ia gastar mais dinheiro e não ia ganhar, então colocaram ali, deve ter colocado algumas situações para que ele desistisse da candidatura. Tá? O conflito experienciado é o que a gente conversou daquele negócio que eu falei da minha esposa. Né? É o conflito velado, é dissimulado, oculto, não manifestado. A sua inveja com o seu vizinho, aquele veneno que você solta da sua amiga que sai e você não sai. Né?
isso é velado. Tá? Esse tipo de conflito gera sentimento de hostilidade, raiva, medo, descrédito. Está ali velado. Um dia ele pode estourar ou não. Tá? Na minha opinião, esse aqui, meu amigo, é o mais perigoso. Esse aqui, meu velho, o cara não sabe nem de onde vem o tiro. Tá? E tem um conflito que é muito manifestado. Esse conflito é expresso. Lula-Bolsonaro. É expresso. É comportamento aqui. Lula e Bolsonaro não sentam para negociar. Ó, Lula, abre mão da candidatura que eu já vou ganhar, diz Bolsonaro. Aí Lula faz, eu abro mão, Bolsonaro, mas deixa eu ficar com o ministério tal. Ou o contrário, né? O Lula diz Bolsonaro, abre mão, eu vou ganhar. Mas para a gente não ter embate, para a gente não ter confusão, fica com o Ministério da Educação, fica com não sei o que lá. Não existe isso entre esses dois polos. É briga. É um conflito aberto, não dissimulado. As partes partem para porrada. Tá? Não que aqui não parta, mas aqui mesmo partindo, ainda existe conversa. Aqui não. Certo? Gente, isso é a gravidade do conflito. A gente pode ter condições que antecedem os conflitos. Tá? Então, é como você pode desarticular um conflito, tá certo? Então, você pode, de alguma forma, desarticular esses conflitos também. Então, conversas, diálogos, treinamentos, isso faz com que você consiga minimizar possíveis problemas de conflitos grandes, né? Não os conflitos que a gente estava falando ali de criatividade e tal, mas conflito de picuinha dentro de organização. Bom, as técnicas de gestão de conflito baseiam-se na desarticulação das condições que propiciam a geração do conflito. O que vocês, como gerente, devem fazer é justamente tentar perceber o conflito e tentar desarticular esse conflito. Você pode desarticular no momento que seja suficiente para a empresa a criação, a motivação ou a produção. Então, isso é bacana para a empresa, como a gente estava falando. O conflito ele vai existir, mas tem que ter resolução. Tem que ter a cooperação, certo? Então, o conflito pode provocar consequências positivas ou negativas e influenciar as percepções que desencadeiam o conflito. Tá? Então, a gente vai ver, se eu não me engano, são 3 ou são 6, eu não me lembro. Deixa eu passar aqui. O que é que antecede o conflito? Por exemplo, gente. Deixa eu ver se me lembro. O que é que antecede o conflito? Uma coisa interessante. Recurso, dinheiro, pessoas, tudo isso é motivo de conflito numa organização. Imagina que tu tem 2 gerentes de vendas. Tem um gerente de vendas que tem 10 vendedores e outro que tem 6. O cara que tem 6, se ele for pressionado para vender mais, ele vai dizer, meu amigo, eu só tenho 6. Me dê mais 2 para ficar igual? É uma briga por recurso limitado. Se tiver um capital para investir em 3 projetos diferentes, os setores, os projetistas vão brigar por esse capital. Né? Então, são recursos, isso vai gerar conflito dentro da organização. Deixa eu ver se eu... Tá aqui, ó, é o número 2. Recursos compartilhados e limitados. Recursos da organização são limitados. Um grupo pretende aumentar seus recursos, tarará, foi o que eu acabei de falar. Diferenciação. Quando o conflito ele vem em decorrência do crescimento da organização. Os grupos, normalmente, quando você se especializa muito, você acha que os outros são ralé, né? Então, isso fica incompatível. Começa a ter briga. Interdependência de atividades. O que é isso? Uma atividade depende da outra. Então, quando uma atividade depende da outra, tem briga também se não tiver bom relacionamento. Ó, eu tinha muita briga, sabe com quem, gente? Quando eu trabalhava na Fiore. Eu tinha muita briga com financeiro e com análise de crédito. Imagina, eu chegava lá, botava o cara queria comprar um carro financiado, eu entregava a documentação, aí no final o cara aprovava, ou não aprovava, ou negava, mas quando ele negava, eu ficava arretado. Por quê? Porque eu deixava de vender, né? Então sempre existia um conflito com esses caras. E, vamos supor,
eu vendi o carro, eu esquecia de pedir um documento, uma identidade, um CPF, não sei o que lá. Então, o financeiro ficava puto da vida comigo, porque eu esquecia. Então, mas eles dependiam de mim. Eles não iam ligar para o cliente. Então, os caras ficavam no meu pé para eu ligar para o cliente, para eu fazer as coisas e tal, não sei o que lá. Então, essa interdependência de atividades gera conflitos. Tá? Isso aqui eu já falei. Ambiguidade e sobrecarga. Então, imagina outras coisas que levam conflitos dentro da empresa. Ambiguidade. E sobrecarga é você trabalhar, fazer o mesmo trabalho de outras pessoas e sobrecarga, né? Vou dar um exemplo bem comum. Tem uns professores no universitário, principalmente a parte de concursada, que os caras não gostam de sala de aula. Gostam de ficar fazendo pesquisa em casa, fazendo artigo, e ele não gosta de dar aula. Mas quando ele não assume a sua carga horária de sala de aula, o que é que acontece? Sobra para alguém, né? Alguém vai ter que dar aquela aula por ele. Enquanto ele está em casa fazendo pesquisa, recebendo aumento, prêmios, indo para congressos, porque ele fez pesquisas relevantes, tem alguém na sala de aula corrigindo prova, montando a prova para ele, porque era papel dele. Então essa pessoa fica puta da vida, fica uma ambiguidade, sobrecarregado com esse tipo de papel. O cara também queria estar escrevendo artigo científico, né? Papapá. Isso aqui é a mesma coisa, só conteúdo. Essa aqui é a parte boa do nosso assunto. O comportamento de conflito pode produzir uma reação em 3 etapas. Primeira, é a espera. É o momento que se aguarda uma ação para a solução do conflito. A espera pode ser curta ou demorada. Tá? Então, todo conflito tem a fase de questão de prova. Apresente as 3 principais fases de um conflito: espera, tensão e resolução. Certo, gente? 3 fases do conflito: espera, tensão e resolução. Então, a espera é o momento que se aguarda uma ação ou uma solução para o conflito. A espera pode ser curta ou demorada. Tensão. A extensão da espera pode provocar tensão e ansiedade para resolver, como é que você vai resolver. E resolução do conflito é o alcance da solução do conflito, como se resolveu. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, condições que antecedem o conflito. Isso aqui é o processo geral do conflito. Antecedem. É aquilo que a gente estava falando. O que é que antecede o conflito? Diferenciação. São setores especializados achando que um é melhor do que o outro. Recurso compartilhado. Recursos da empresa são limitados, a gente viu isso aqui. E interdependência de atividades. Tá? Vimos esses 3. Percepção de incompatibilidade de objetivo, percepção de oportunidade de interferência. Não tem, vai para o pau. Não tem, é incompatível os objetivos. Muito provavelmente tem a briga aqui. Qual é o resultado disso? Tem a oportunidade de ter interferência. Vai ter interferência. Uma pessoa vai tentar administrar. Vai ter o conflito, vai ter o resultado, e depois a gente vai tentar fazer isso. Sabe um negócio que é bem interessante, que eu venho assistindo? Eu não gosto muito de assistir televisão, mas eu venho assistindo aquele No Limite, né? No Limite. Então, você tem lá os conflitos e Big Brother, tal, não sei o que lá, é tudo isso. Então, você tem os conflitos, você algumas vezes vai ter incompatibilidade de objetivos ali dentro. Vai ter uma... Eu recentemente tem um grupo Lua, que é o grupo azul, que ele se ferra nas provas de montagem de negócio, eles são melhores de força e tal. Então, na verdade, que eles precisam de alguém para dizer assim, ó, velho, eu vou ficar orientando vocês, eu não vou participar dessa prova de força, de montagem, mas vou ficar orientando. Eles conseguem fazer tudo, mas na hora de montar, eles brigam tanto, que a outra equipe ganha. Aí, isso aqui é justamente a falta de percepção que existe uma oportunidade de alguém interferir para poder gerenciar aquela atividade. Se uma pessoa toma para si e fica dizendo, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo,
coordenadamente, eles provavelmente ganhavam, porque eles chegam muito primeiro nas fases finais. Mas alguém assiste esse No Limite? Você quer? Papai cortou e você Então, quis. bem, essa é a equipe Lua. Então, a equipe Sol tem isso aqui. Tem uma pessoa que fica coordenando as atividades. Tá? Então, essa aqui é a forma de você perceber o processo geral. Gente, esse aqui, se eu pedir, desenhe o processo geral do conflito. É isso aqui que eu quero, certo? Eu vou fazer prova. Forma da gente resolver conflito. Forma de resolver conflito. Uma interessante é a fuga ou evitação. Você foge ou evita. É uma forma de resolver o conflito, fugir dos problemas gerados por ele. Conflitos íntimos podem ser reprimidos e externos podem ser evitados por meio de recuo, afastamento, fuga. Tá? Então é uma forma. Outra, resolução de problema. Então, gente, se eu perguntar na sua prova, me apresente técnicas de resolução de problema. Eu não quero saber como você resolve o problema da sua casa. Eu não quero resolver como eu e Bruna resolve o problema. Eu quero que você, aqui na minha casa, eu quero que você diga como é que as técnicas que você vai usar dentro da empresa, que a gente estudou aqui, para resolver determinado problema. Então, o encontro entre as partes conflitantes com o propósito de identificar os problemas e resolvê-los por meio de uma discussão aberta. Bota as duas partes e elas vão conversar para ver se a gente consegue chegar a um denominador comum. Metas superordenadas. Criação de uma meta compartilhada que não possa ser atingida sem a cooperação entre as partes conflitantes. É o que a gente pode chamar de sinergia, né? Ó, velho, vocês só conseguem atingir isso aqui se fizer isso aqui, se estiver junto. Senão, você não consegue. Então, eles vão passar a ter que resolver o problema e eles vão ter que fazer o quê? Cooperar. Senão, eles não vão resolver o problema. É o que acontece no pessoal de No Limite. Se não cooperar, não vai para frente. Expansão de recurso. Quando o conflito é causado pela escassez de recurso, a expansão é criar, a solução é criar uma solução ganha-ganha. Um ganha aqui, outro ganha ali. Eu já mostrei para vocês a experiência das moedas de chocolate, não já? Das crianças que compartilham chocolate. Eu vou mostrar já já. Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês aqui no YouTube. Então, é mais ou menos isso. Suavização da minimização das diferenças entre as partes. Então, é tentar minimizar a diferença entre as partes. Ó, ele é esse aqui mesmo, aceita assim e tal. Então, é uma técnica de resolução. O não enfrentamento, que foi o que a gente falou ali, é suprimir o conflito e evadir-se. Eu só tirei ele aqui para você pensar. Concessão. Cada uma das partes abre mão de algo valioso. Não é algo valioso, algo que o cara sente que perdeu aquilo ali. Cada um deles abre mão. Não adianta ser um abre a mão de um valioso e outro abre a mão de algo que ele não tinha valor para ele. Não, é algo valioso. Tá? É uma concessão. E por último, esse, na verdade, na minha opinião, é o pior que tem, é o comando autoritário, que a administração usa a autoridade formal para resolver o conflito. Ó, velho, é assim, pronto. Gente, vai ter prova e pronto. Não vai ter trabalho, não. Ó, gente, não vai ter lista, não. Vai ser só a nota. Vai ser uma prova de 50 questões. Então, isso aí é um comando autoritário. Acaba o conflito. Vai ser... Ó, pessoal, vocês já fizeram o trabalho? Todo mundo já fez o trabalho. Depois eu cancelei o trabalho, vai ser prova. Pô, professor, não sei o que lá. Pode ficar chorando aí. Chora que é bom. Vai ser prova. É o comando autoritário, mas eu resolvi o conflito. Você não tem que... Vai reclamar para coordenação, vou dizer, coordenador, vai ser prova. Não gostei dos trabalhos, não. Fizeram tudo uma porcaria. Então, o coordenador vai dizer... Então, o coordenador... Só se o coordenador quiser um conflito com o professor. Mas, normalmente, vai funcionar. Tá? Alteração de variáveis humanas é uma técnica usada para mudança comportamental. Então, na verdade, você vai ter que fazer treinamentos que a gente conversou. Se vocês pegarem, você vai ter que fazer treinamento para mudar o comportamento das pessoas. Então, vamos supor que tem uma pessoa que ela chega muito atrasada, que ela brinca demais no trabalho, que ela atrapalha as pessoas porque ela conversa muito.
Então vamos pegar, mas ela é uma pessoa importante na empresa. Então vamos fazer um treinamento para que essa pessoa tenha melhores comportamentos dentro dessa organização para ela parar com isso. E aí é a mudança de variável. Por último, a alteração de variável estrutural. É a forma da empresa, a organização, os padrões de interação, as políticas, o desenho para que essa pessoa se comporte. Vamos supor, nesse caso de alteração de variável de estrutura, fazer uma chamada online, ao vivo, pode ser uma alteração de estrutura, tem que ser tudo interligado. Tá? Vamos supor que se eu digo assim, meu irmão, os alunos chegam muito atrasados na minha aula. 15 minutos atrasado, os alunos vão levar falta. O professor pode fazer esse negócio e vai gerar um conflito com o professor, não vai? Tu chegou 16 minutos, o que é que vai acontecer? O professor, falta. Professor, só cheguei atrasado 1 minuto, velho. Me ajude, eu estava cuidando da minha mãe, do meu pai, estava no trabalho, choveu, o pessoal do Ibope me parou e fez uma entrevista comigo para saber que eu ia votar na eleição. Professor, 1 minuto só, 2 minutos. A pessoa vai, tá bom. Mas vamos supor que a faculdade não quer isso. 15 minutos atrasado, já pune o cara, chegou 16, já pune o cara. E vamos tirar a responsabilidade do professor, o que é que o cara faz? Dedometria, né? Bota lá o dedinho na porta. Entrou, botou o dedinho na porta, fez a chamada, tu tá presente. Quando sair, botou o dedinho na porta também. Da hora de entrada e hora de saída, o professor não precisa fiscalizar mais nada, certo? Claro, pode ser que tu entre, bote o dedo na frente da sala, vá-se embora, depois volta e bota de novo. Né? Mas é uma forma que eu estou falando, um exemplo de como tirar a responsabilidade do professor para não ter conflito professor e aluno, e a mudança do formato de estrutura, você vai ter que botar o seu dedinho ali. Tá? Eu me lembro de ter um amigo meu dizendo na Chesf, trabalhou na Chesf, que tinha um cara que ele entrava, ele botava o dedo na catraca, e tecnicamente só tem uma saída, que é a catraca. Ele botava o dedo na catraca, entrava, tomava um café de manhã, tal, não sei o que lá, e tinha uma saída por trás, que não tinha catraca. Aí ele saía por trás, depois ele voltava por trás e saía pela catraca. Ou seja, ele chegava de 8 horas da manhã, batia o ponto, saía da empresa, passava até 5, 6 horas da tarde, quando dava 5h30 ele voltava, pegava as coisas dele, batia o ponto e ia embora. Todo mundo sabia, mas ninguém falava nada. Né? Tinha que botar uma catraca lá atrás. Era uma mudança estrutural. Então, gente, outras estratégias: separação física, separar as pessoas, uso de regras e regulamentos, limites de interações. Deixa eu dizer uma coisa que comigo rolou. Eu trabalhava na Fiore, eu vendia muito, era muito pressionado para vender. Aí eu fui chamado para o CIE, o Centro de Empresa Escola de Pernambuco, de estágio. E eu visitava clientes para vender o CIE. Para vender era fazer contratos. E era assim, eu na Fiore vendia 50 carros, 60 carros por mês. E quando eu cheguei no CIE, a minha meta era 10 contratos. No primeiro mês, meu amigo, eu fechei 40 contratos. No segundo mês, 50 contratos. No terceiro mês, 60 contratos. A minha chefe me chamou e fez: meu amigo, pare de vender. Só faço os 10. Ou seja, eu trabalhava 2, 3 dias no mês e não precisava mais vender. Comecei a ir para a praia, comecei a passear, ir para a academia. Aí no meio desse negócio, a minha chefe se ligou que eu estava indo para a praia, por não sei o que ela fez: Marcelo, eu quero que você venha para a empresa. Eu disse: pô, mas não estou batendo minha meta. Eu não sou vendedor externo, para que eu vou para a empresa? Ela: não, eu quero que vim. Aí eu ficava no telemarketing, cheio de menina, conversando com as meninas, atrapalhando a menina. Ou seja, ela teve que também ela botou um limite para mim como vendedor, e depois botou um limite de interação, botou um limite de meta, um limite como de minhas folgas, que se eu vendia já não precisava mais dar satisfação a ela, e ainda me deu um limite de interação com as pessoas. Eu não podia conversar com as pessoas no meu departamento. Vem confusão. Eu com 6 meses pedi para sair de lá. Tá? Uso de um integrador, uma pessoa que integre essas pessoas para resolver o conflito. Confrontação e negociação. Normalmente você botar as pessoas para se confrontar, entenderem os problemas e depois tentar negociar. Rotação de membro. Cada membro vai para um. O trainee faz muito isso. Porque o trainee começa no serviço geral, depois vai para o financeiro, depois vai para a diretoria, depois vai para o planejamento de marketing, depois vai para o sistema de informação. Porque quando ele roda isso tudinho, ele tem a plena consciência de como cada
setor da empresa funciona para não ser injusto com ninguém. Identificação de interdependência de objetivos superavitários, ou seja, quem depende de quem, porque aí você sabe que vai ter conflito já, e o uso de treinamento para gerar, para resolver conflito, ou para antecipar esses conflitos. Já estamos acabando, tá? Consequência dos conflitos. Mudança dentro do grupo. Quando você consegue gerenciar, né, os conflitos. Aumento da coesão entre o grupo e membros de grupo, ou seja, o grupo fica mais fechado. O grupo orienta-se para mais tarefas. Elevação da ênfase da organização, ou seja, a organização é que é o principal objetivo do grupo. E a liderança torna-se mais autocrática, né, se você tiver uma mudança dentro do grupo. Mudança entre grupos. Um grupo com outro. A atividade do grupo são mais monitoradas de perto. O aumento de hostilidade e atitudes negativas é uma consequência. Reduz a comunicação entre grupo e modelos negativos tornam-se dominantes. Para vocês terem uma ideia aqui, como dentro de grupo é mais complicado. Bernardinho contou uma história. Bernardinho, meu Deus, acho que é. No livro dele, que é o seguinte. Tinha um campeão, acho que é a Rússia, Iugoslávia, é um time assim. O treinador da Iugoslávia, da Rússia, foi campeão olímpico e mundial. E aí os atletas começaram a se achar fodões assim. Um fodão, assim, cada um era estrela. E era programa de televisão, programa de não sei o que lá, e ninguém queria mais treinar, e todo mundo jogou. E aí a Rússia participou de um campeonato, tipo assim, sem tanta importância, tipo uma Copa América. Tinha sido campeão mundial, olímpico, Copa América. O time campeão mundial nem classificou para as semifinais. E aí, velho, o treinador russo ficou muito preocupado. Ele disse, eu preciso motivar esses meninos para as próximas Olimpíadas e o próximo Mundial. E quando voltou o ciclo olímpico, o que foi que ele fez? Ele pegou o pior jogador do time dele e começou a humilhar. A sacar em cima, a dizer que ele não era bom, que ele era ruim, que não sei o que lá, e tererê, tarará. O que vocês acharam que aconteceu com o grupo? O grupo começou a defender esse cara que era o mais fraco do treinador. Então, no final das Olimpíadas, a Rússia, ou foi a Itália, não lembro, foi campeã olímpica, foi bicampeão. E a galera foi perguntar se o treinador, entrevistaram ele, e aí, como é que fala? Esse rapaz, ninguém fala comigo não no grupo não, mas eu tornei esses rapazes bicampeões. Aí o repórter falou, por que você fez isso? Rapaz, porque eu usei uma estratégia muito diferente de gestão de conflitos. Eu criei outro conflito para que o grupo se fechasse novamente como grupo. Eles estavam dispersos. Eles precisavam fechar como grupo, como uma equipe. E o motivo de se fechar como equipe, era para defender aquele cara que era mais vulnerável, que era o jogador pior do time. E eles se fecharam para poder defender aquilo ali e aquele fechamento, aquele sentimento de equipe, de coesão, passou para a quadra. E eles conseguiram, aos trancos e barrancos, serem campeões. Tá? Então, isso foi uma estratégia de mudança dentro de um grupo, entre grupos que ele usou. Tá? Técnico. Oi. Também. Motivação, geração. Na verdade, ele gerou um outro conflito, para motivar a galera, entendeu? Isso. Gerou um conflito, aquele negócio que conflito é necessário. Ele gerou um conflito no grupo. Ele não gerou um conflito. O conflito, as pessoas pensavam que o conflito era ele e o cara ruim. E não era, na verdade. Era o conflito, ele e o grupo. Ele que estava motivando o grupo. E ele sabia que o grupo ia abraçar aquele cara. E aí foi a técnica que ele usou. Certo? Então, técnicas de estímulo de conflito, comunicação. Tá? Você quer estimular conflito? Comunicação, utilizar mensagens ambíguas ou ameaçadoras para aumentar o nível de conflito. Eu jogo handebol, aí tem os meninos do juvenil e do júnior. Aí o nosso grande rival é o esporte. Quando eu quero motivar eles, velho, eu faço, oxe, porra, vocês não ganham nem do esporte, vão ganhar no brasileiro. Então os caras ficam, oxe, doido, aí te ganha, não sei o que lá, isso aí, meu amigo.
Aí eu vou treinar, eu tenho 42 anos, o menino tem 18. Aí eu vou lá, quando eu faço um gol, eu disse, meu irmão, vocês ficam levando gol com cara de 42 anos. Ah, meu velho, vai jogar não, handebol não. Isso é uma forma que eu tô gerando um conflito neles, mas eu aumento a produtividade deles. Na próxima bola, o cara já tá me marcando. Eu digo, eita, pô, fui muito motivador. Tá? Inclusão de estranho, inclusão dos grupos de trabalho e funcionário que tenham histórico, valores, atitudes ou estilos gerenciais diferentes daqueles seus membros. Gente, quem é que faz isso? Quem é que inclui um estranho na metade de um programa? Não. Às vezes é, troca o treinador, tal, foi bom. Mas vamos, pega um programa de televisão. Big Brother. Os caras pegam no meio do programa e botam estranho ali, com outros valores, com outras atitudes, que viram... Oi? Que eles assistiram ao Big Brother, sabe quem é cada um, então cada um fica com medo daqueles caras. Né? Então o Big Brother não faz. O Big Brother é um grande centro, um grande laboratório de comportamento organizacional. Tá? Reestruturação da organização é o realinhamento dos grupos de trabalho. Você alterar a regra, alterar mudança. Gente, mudança traz conflito. Você pegar um professor de 55, 60 anos, que passou 30 anos na sala de aula, e falar para ele, meu amigo, agora você vai dar aula numa câmera para 20 alunos que nem falam, que nem aparecem na câmera, meu irmão, é conflitante. O cara tem que estar ali se reinventando, tá? Então isso gera conflito, o cara vai dizer, ó, não sei dar aula de... Aula online é a mesma coisa, eu não sei dar aula, tá? Então o cara vai ter... uma coisa acho que a gente chama de nomear um advogado diabo, acho que é a próxima etapa. Pronto. Né? É o que eu estava falando da primeira comunicação. É um crítico que discuta propositalmente as posições pela maioria do grupo. Quando eu morei em Aveiro, tinha um cara chamado Alan. Ele é descendente de alemão, chama de alemão. Mas ele é de Joinville. E ele gostava muito. Se tu tinha uma opinião assim, meu irmão, eu acho que, um exemplo. Eu acho que cota para negro não deve existir nas universidades federais. Você falava. Ou falava a favor. Aí ele era contra. O que você falava, ele era contra. Aí eu disse, porra... E esse foi um debate uma vez. Uma vez, alguém falou na mesa que era a favor de cota para negro e tal, não sei o que lá. E ele falou que era contra. Porra, um branquelo falando que era contra, eu fiquei, porra, que filho da puta, né? Mas aí eu entrei no debate com ele e argumentei. Bicho, ó, é importante que seja tal, não sei o que lá. Nem sei se a cor fosse um processo de avaliação ou tal, podia ser pobre, porque o negro está muito mais na camada pobre, mas eu acho que a cota é válida, tal, não sei o que lá. E comecei a argumentar. Aí ele ficou calado, passou-se. Ele disse, tal, ele discutiu, colocou 2, 3 coisas assim, pontos que ele falou assim, eu rebati os pontos, passou-se. Depois de uns 3 dias ele me chamou, só fui eu que implementei as cotas para negros na faculdade que eu dou aula, porque não tinha que não sei o que lá, ele era defensor das cotas. Mas ele estava me testando e testando a galera. Vê que filha da puta. A gente estava conversando e era ele que fazia, ele que defendia, ele que implementou, tererê, tará. Ele, na verdade, ele foi contra para ver qual era o debate que a gente teria. Né? Ali dentro, qual era a ideia que cada um pensa disso. Certo? Então, ele tinha o dom de provocar a gente. Para quê? Para que a gente treinasse nossos argumentos em relação àquilo ali, colocasse tal, não sei o que lá, e ele provocava para que as pessoas treinassem os argumentos tá? Passando aqui, habilidade de negociação, a gente acaba a aula aqui, por quê? Porque na próxima aula a gente vai falar sobre negociação, quando a gente deve negociar, quando não deve negociar, a gente falou de conflito e sugiro que vocês leiam o capítulo lá de conflito,
Gente, a gente não fala tudo sobre gestão de conflitos, é um tema muito grande, mas de um modo geral a gente passeou uma forma de 1 hora, corrida tal, eu falando rápido, etc e tal. Mas busquem aí a parte de chavenato, a gente viu o geral. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma relação, querem colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Essa é a hora. Vai. Não, não. Normalmente, veja mesmo. Normalmente o integrador é uma pessoa preparada. Muito boa pergunta. A pessoa é uma pessoa preparada. O gestor, às vezes, nem preparado para conflito é. O que pode acontecer é. A gente viu no começo da aula, que a gente, no começo do semestre, que o RH é um órgão de staff. Então, normalmente, em grandes empresas. Então, o RH, ele, atento aos problemas de conflito, ele pode pegar assim o gestor, treinar esse gestor, porque ele entende muito mais da área, treinar para ser um resolvedor de conflito e esse cara ser esse cara que vai intermediar. Mas ele também pode dizer o seguinte, rapaz, esse cara aqui não tem condições de intermediar não, porque inclusive ele está envolvido no conflito. Vamos botar alguém de gestão de pessoas, ou alguém de fora para ser o intermediador aí desse conflito, o integrador desse conflito. Então, normalmente o integrador, ele é treinado ou ele é uma pessoa capacitada para isso. Não é uma pessoa qualquer que vai entrar ali e vai entrar só para... Porque pode ser que tumultue mais ainda. Por exemplo, se você botar a minha sogra, ela vai tumultuar mais ainda o negócio. Botar a minha mãe também, ela tumultua mais ainda o problema. Então, meu amigo, meu irmão gosta de. Meu irmão, se ele tiver bêbado, ele fica rindo. E olha, fulano de tal tá tirando onda com tua cara, vai ser uma confusão, né? Então não pode ser uma pessoa qualquer. Tem que ser realmente um integrador, tem que ser uma pessoa treinada, preparada para o conflito. Mais alguém? Muito boa pergunta. E aí, gente? Nada? Então vou parar aqui a gravação.